Um agricultor levava uma vida pacata em sua grande propriedade rural. Certo dia, ele se deparou com maçãs pretas espalhadas próximo ao pomar. Curioso, decidiu guardá-las e observar o que aconteceria com o tempo. Quando as maçãs começaram a se abrir, algo deixou todos em choque. Antes de conhecer essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal. O sol nascente lançava seus primeiros raios sobre o extenso pomar de João Pedro, tingindo as folhas com tons dourados, enquanto ele realizava sua inspeção matinal. O agricultor de 45 anos caminhava entre as árvores com a familiaridade de quem conhecia cada tronco, cada galho, cada folha daquele lugar que herdara de seu pai. Seus passos eram firmes na terra úmida do orvalho, e suas mãos calejadas ocasionalmente tocavam os troncos das macieiras, como se as cumprimentasse. Foi então que algo incomum chamou sua atenção. No chão, próximo a uma das árvores mais antigas do pomar, havia uma maçã diferente de todas que já vira em seus anos de cultivo. O fruto era completamente negro, como se tivesse sido mergulhado em tinta escura. João Pedro se abaixou, pegando a maçã com cautela. A textura era lisa, e apesar da coloração anormal, não havia sinais de apodrecimento. Que estranho, murmurou para si mesmo, girando o fruto entre os dedos. Ao erguer os olhos, percebeu que não era apenas uma maçã isolada. Havia várias outras espalhadas pelo chão, todas com a mesma coloração misteriosa. Algumas ainda pendiam dos galhos, contrastando dramaticamente com as folhas verdes. Maria, sua esposa, aproximou-se com uma cesta de ovos recém-colhidos. "João, o café está... O que é isso?" Ela interrompeu sua fala ao notar a expressão concentrada do marido e a estranha fruta em suas mãos. "Não sei bem", respondeu ele, entregando a maçã para que ela examinasse. "Encontrei várias delas assim hoje. Nunca vi nada parecido em todos esses anos." Maria franziu a testa, estudando o fruto com a mesma curiosidade do marido. "Será alguma doença? Alguma praga nova?" "Não parece", João respondeu, colhendo mais algumas maçãs negras do chão. "Veja, a textura está perfeita. Não há marcas de insetos, nenhum sinal de deterioração. É como se elas tivessem nascido assim." O casal decidiu recolher todas as maçãs negras que encontraram, enchendo 2 cestas grandes. João Pedro separou algumas para análise e guardou as demais em um cômodo fresco do celeiro. Sua filha Ana, uma estudante de agronomia de 20 anos, ficaria fascinada com aquela descoberta quando voltasse da faculdade no fim de semana. Nos dias que se seguiram, João Pedro observou atentamente seu pomar. Mais maçãs negras continuavam aparecendo, sempre nas mesmas árvores. Ele começou a fazer anotações detalhadas sobre o fenômeno, registrando datas, quantidade de frutos e quaisquer mudanças que percebia. Foi na tarde do 5º dia que a primeira maçã negra começou a se abrir. João Pedro estava organizando suas ferramentas quando ouviu Maria o chamando com urgência do celeiro. Ao chegar lá, encontrou sua esposa, olhando fixamente para uma das cestas. A maçã tinha se partido ao meio, como uma flor desabrochando, e em seu interior havia algo que fez os dois prenderem a respiração. Sementes que emitiam um brilho dourado suave, quase hipnótico. Não era um reflexo da luz. As sementes realmente brilhavam com luz própria. "Meu Deus!" sussurrou Maria, sua voz tremendo ligeiramente. "O que está acontecendo aqui, João?" Ele não tinha resposta. Em todos os seus anos trabalhando na terra, nunca havia presenciado algo assim. As sementes douradas pareciam pulsar com uma energia própria, como pequenos corações brilhantes. Nos dias seguintes, mais maçãs começaram a se abrir, revelando o mesmo fenômeno extraordinário. João Pedro começou a plantar algumas das sementes em vasos separados, mantendo-os sob observação constante. Sua curiosidade científica lutava com um sentimento crescente de que estava lidando com algo que ia além da compreensão normal. O fenômeno começou a afetar sua rotina. João Pedro passava cada vez mais tempo no celeiro, observando as maçãs e fazendo anotações. Maria o encontrava frequentemente sentado em silêncio, contemplando as sementes brilhantes com um olhar distante. "Precisamos manter isso em segredo por enquanto",
disse ele uma noite durante o jantar. Pelo menos até entendermos melhor o que está acontecendo. Maria concordou, mas ambos sabiam que seria difícil esconder algo tão extraordinário por muito tempo. Já havia comentários na cidade sobre as estranhas luzes que às vezes eram vistas, vindas da direção da fazenda durante a noite. A notícia da primeira semente que germinou chegou através de Ana, que havia assumido a tarefa de monitorar os vasos durante suas visitas de fim de semana. O broto que emergiu da terra não era verde, mas tinha um tom prateado metálico que cintilava sob a luz do sol. "Pai", disse Ana, ajustando seus óculos enquanto examinava o broto com fascinação. "Isso é absolutamente impossível. Plantas não crescem assim, não podem crescer assim." João Pedro apenas assentiu, observando o delicado broto prateado que desafiava tudo o que ele conhecia sobre a agricultura. Algo extraordinário estava acontecendo em sua fazenda, algo que mudaria para sempre não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, o céu estava especialmente estrelado. Com o passar das semanas, mudanças sutis começaram a se manifestar na propriedade de João Pedro. A primeira coisa que notou foi o crescimento acelerado das mudas nascidas das sementes douradas. Em apenas 15 dias, já haviam se transformado em pequenas árvores de aproximadamente 1 metro de altura, com folhas prateadas que dançavam ao vento como fitas metálicas. Mas não eram apenas as novas plantas que se comportavam de maneira incomum. Todo o pomar parecia estar respondendo à presença daquelas árvores místicas. As macieiras tradicionais, algumas com décadas de idade, começaram a produzir frutos maiores e mais suculentos. O solo ao redor ficou mais escuro e fértil, como se tivesse sido enriquecido por alguma força invisível. Ana, que agora passava mais tempo na fazenda do que na faculdade, coletava dados meticulosamente. "É inexplicável", ela comentava enquanto media o perímetro de um dos troncos prateados. "O crescimento dessas árvores desafia todas as leis da botânica que conhecemos. E olha só isso, pai." Ela apontou para o solo ao redor da árvore, onde pequenas flores silvestres brotavam espontaneamente, suas pétalas exibindo tons iridescentes, nunca antes vistos na região. A horta da família também começou a apresentar resultados extraordinários. Os tomates cresciam do tamanho de laranjas, as alfaces desenvolviam folhas carnudas e crocantes, e as cenouras emergiam da terra com um brilho dourado sutil. O mais impressionante era que nenhuma praga ousava se aproximar das plantações. Era como se uma barreira invisível protegesse cada canteiro. Maria, que sempre mantivera um pequeno jardim de ervas medicinais, percebeu que suas plantas também estavam diferentes. "As propriedades curativas parecem mais potentes", ela explicou a João Pedro uma tarde, enquanto preparava um chá de hortelã. Dona Conceição, que sempre sofreu com dores nas juntas, disse que bastou uma xícara do meu chá para se sentir melhor do que nunca. Os animais da fazenda também demonstravam mudanças em seu comportamento. As galinhas começaram a botar ovos com cascas que exibiam um brilho perolado, e suas gemas eram de um amarelo mais intenso e nutritivo. As vacas produziam leite em quantidade maior que o normal, com um sabor excepcionalmente rico e cremoso. Mas foi o comportamento do velho cachorro da família, Totó, que mais intrigou João Pedro. O animal desenvolveu um estranho hábito de sentar-se próximo às árvores prateadas durante horas, como se estivesse em algum tipo de transe contemplativo. Às vezes, ele latia para o céu aparentemente sem motivo, apenas para que, minutos depois, uma chuva suave começasse a cair. "É como se ele soubesse", comentou Ana, observando Totó em uma dessas ocasiões. Como se pudesse sentir as mudanças no tempo antes mesmo delas acontecerem. A notícia das transformações começou a se espalhar pela região, primeiro como sussurros entre vizinhos, depois como histórias que viajavam de boca em boca. As pessoas começaram a notar que os produtos vindos da fazenda de João Pedro eram diferentes, mais saborosos, mais nutritivos, mais vitais. Um dia, durante a feira da cidade, uma senhora idosa se aproximou da barraca onde Maria vendia seus produtos. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga enquanto examinava as maçãs expostas.
Há magia antiga em sua terra, ela murmurou, pegando uma das frutas. O tipo de magia que desperta quando a terra reconhece um guardião verdadeiro. João Pedro, que estava ajudando a esposa na feira, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A senhora continuou. Vocês foram escolhidos. As árvores antigas sabem reconhecer as almas que podem proteger seus segredos. Antes que pudessem questioná-la, a senhora desapareceu entre a multidão do mercado, deixando para trás apenas o eco de suas palavras enigmáticas e uma sensação de que algo ainda maior estava por vir. Naquela noite, enquanto a família jantava na varanda da casa, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado, João Pedro contemplava as mudanças que haviam ocorrido em sua propriedade. As árvores prateadas balançavam suavemente na brisa vespertina, suas folhas refletindo os últimos raios solares como espelhos diminutos. Pai, chamou Ana, interrompendo seus pensamentos. Acho que precisamos começar a pensar sobre como vamos lidar com isso tudo. As pessoas estão começando a fazer perguntas, e não vai demorar muito para que outros queiram saber o segredo do nosso sucesso. João Pedro assentiu lentamente, consciente do peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. As palavras da senhora do mercado ecoavam em sua mente. Eles haviam sido escolhidos. Mas escolhidos para quê? E como deveriam proceder com esse dom extraordinário que lhes fora concedido? A fama das maravilhas que aconteciam na fazenda de João Pedro se espalhou como fogo em palha seca. Logo, carros começaram a aparecer na estrada de terra que levava à propriedade. No início, eram apenas curiosos da região, mas com o passar dos dias, começaram a chegar pessoas de lugares cada vez mais distantes. Entre os visitantes, destacava-se Lucas Mendonça, um empresário do ramo de biotecnologia, que chegou em um carro luxuoso acompanhado por uma equipe de especialistas. Seu interesse pelas árvores prateadas era evidente, e suas ofertas eram tentadoras. Senhor João Pedro, disse Lucas, ajustando sua gravata cara enquanto caminhava pelo pomar, estou preparado para oferecer uma quantia substancial por algumas mudas dessas árvores extraordinárias. Pense nas possibilidades. Poderíamos revolucionar a agricultura mundial. João Pedro ouvia educadamente, mas algo em seu íntimo o alertava para ter cautela. As palavras da senhora do mercado sobre ser um guardião ecoavam em sua mente. Agradeço o interesse, Sr. Lucas, mas por enquanto não estou considerando vender nenhuma muda. O empresário não desistiu facilmente. A cada semana, retornava com ofertas mais generosas e promessas mais grandiosas. 5 milhões por apenas 3 mudas, propôs em sua última visita, estendendo um cheque pré-preenchido. Pense no que poderia fazer com esse dinheiro. Maria, que observava tudo com preocupação, apoiou a decisão do marido de recusar as ofertas. Tem algo especial acontecendo aqui, ela disse uma noite, enquanto preparavam o jantar. Algo que não pode ser comprado ou vendido. Ana, por sua vez, dedicava-se a estudar o fenômeno cientificamente. Ela havia convertido um pequeno galpão em laboratório improvisado, onde passava horas analisando amostras de solo, folhas e frutos. É fascinante, explicava ela à família. As células dessas plantas têm uma estrutura que nunca vi em nenhum livro ou artigo científico. Enquanto isso, a comunidade local começava a experimentar mudanças positivas graças à generosidade de João Pedro. Ele passou a doar parte de sua produção excedente para a escola municipal e o asilo da cidade. As crianças que se alimentavam com os produtos da fazenda apresentavam melhora no desenvolvimento e na concentração, enquanto os idosos relatavam mais disposição e vitalidade. Dona Zefa, a cozinheira da escola, não se cansava de elogiar. Essas verduras têm algo de especial. As crianças até começaram a pedir repetição da salada. Quem já viu isso? Um dia, uma jovem professora da escola, Clara, veio agradecer pessoalmente. Ela trazia consigo desenhos feitos pelos alunos, retratando o pomar mágico como imaginavam que fosse. Senhor João Pedro, o senhor não imagina o impacto que está tendo na vida dessas crianças. Não é só a alimentação,
É a esperança que trouxe para nossa comunidade. As palavras de Clara tocaram profundamente João Pedro. Naquela tarde, enquanto caminhava entre as árvores prateadas, começou a compreender que seu papel ia além de simplesmente cuidar daquele dom extraordinário. Era seu dever compartilhar seus benefícios de maneira consciente e responsável. A presença constante de visitantes, no entanto, começava a afetar a rotina da fazenda. Alguns, mais ousados, tentavam colher folhas ou galhos às escondidas. João Pedro se viu obrigado a contratar seguranças e estabelecer horários limitados para visitas. Foi durante esse período que conheceu Helena, uma botânica respeitada que se aproximou do fenômeno com uma perspectiva diferente dos outros pesquisadores. "O que vocês têm aqui", ela disse após passar uma semana estudando o pomar, "é um exemplo perfeito de como ainda há muito que não compreendemos sobre a natureza. Algumas coisas não precisam ser explicadas ou exploradas comercialmente. Precisam ser protegidas." As palavras de Helena ressonaram com o que João Pedro já sentia instintivamente. Numa manhã particularmente agitada, enquanto observava mais uma fila de carros se formando na entrada da fazenda, ele tomou uma decisão importante. Era hora de encontrar um equilíbrio entre compartilhar as bênçãos de sua terra e proteger seu mistério. Com a ajuda de Ana e Helena, começou a desenvolver um programa de visitas controladas, onde grupos pequenos podiam conhecer o pomar e aprender sobre práticas agrícolas sustentáveis. As árvores prateadas e as maçãs negras permaneciam em uma área restrita, protegidas de olhares curiosos e mãos ávidas. "Pai", disse Ana uma noite enquanto organizavam os registros das visitas, "acho que finalmente entendi por que as árvores escolheram nossa fazenda." Ela fez uma pausa, olhando pela janela para o pomar iluminado pelo luar. "Não é só pela terra ou pelo cuidado que temos com as plantas. É pela forma como escolhemos usar esse dom para ajudar os outros." A noite caiu sobre a fazenda como um manto aveludado, trazendo consigo uma quietude diferente do habitual. João Pedro, exausto após mais um dia de visitas guiadas, adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Foi então que os sonhos começaram. No primeiro sonho, ele se viu em seu pomar, mas as árvores prateadas haviam crescido até alcançarem as nuvens. Suas folhas sussurravam mensagens que ele não conseguia compreender completamente. Uma sensação de urgência preenchia o ar e o vento carregava um aviso silencioso. Acordou sobressaltado, suando frio. Maria, percebendo sua inquietação, acendeu o abajur. "O que foi, João? Você estava se debatendo." "Sonhei com o pomar", ele respondeu, ainda tentando organizar os pensamentos. Era diferente, como se as árvores estivessem tentando me dizer algo. Nas noites seguintes, os sonhos continuaram cada vez mais vívidos e perturbadores. Em um deles, viu nuvens escuras se formando no horizonte, maiores e mais ameaçadoras que qualquer tempestade que já presenciara. No sonho, as árvores prateadas se moviam de forma coordenada, suas folhas apontando todas na mesma direção. Ana, que havia começado a dormir na fazenda com mais frequência, também começou a ter sonhos semelhantes. "É como se estivéssemos conectados a algo maior", ela comentou durante o café da manhã. "As árvores parecem estar nos preparando para alguma coisa." A confirmação de que os sonhos não eram mera coincidência veio através de Totó. O cachorro começou a apresentar um comportamento ainda mais estranho, latindo insistentemente para o céu limpo e cavando buracos em locais específicos do pomar. João Pedro, que aprendera a confiar nos instintos do animal, começou a mapear esses pontos. Helena, a botânica que se tornara amiga próxima da família, visitava a fazenda regularmente para acompanhar as mudanças. "Os animais têm uma sensibilidade que perdemos ao longo da evolução", ela explicou, observando Totó cavar mais um buraco. "Se ele está agindo assim, deve haver um motivo." Foi numa dessas visitas que Helena trouxe notícias preocupantes. "Os meteorologistas estão detectando padrões climáticos incomuns na região. Há previsão de um fenômeno atmosférico sem precedentes para as próximas semanas." As palavras de Helena pareceram despertar algo nas árvores prateadas. Naquela mesma tarde,
Suas folhas começaram a se movimentar de forma sincronizada, mesmo sem vento, todas apontando para o oeste. João Pedro, seguindo seu instinto, começou a fazer marcações no terreno, seguindo a direção indicada pelas árvores. Maria, que sempre tivera um lado mais prático, sugeriu que começassem a se preparar para o que quer que estivesse por vir. Se esses sonhos são avisos, precisamos ouvir. A família iniciou os preparativos discretamente, não querendo causar pânico na comunidade. João Pedro reforçou as estruturas da fazenda, seguindo precisamente os pontos que Totó havia indicado com suas escavações. Ana, utilizando seus conhecimentos de engenharia, ajudou a criar um sistema de drenagem nos locais apontados pelas árvores. Os sonhos se intensificaram à medida que os dias passavam. Agora João Pedro via claramente em suas visões noturnas o caminho que a tempestade faria. As árvores prateadas em seus sonhos formavam uma barreira protetora, suas raízes se entrelaçando sob a terra como uma rede de segurança. Uma noite particularmente significativa, João Pedro teve um sonho diferente. Nele a senhora do mercado apareceu novamente, suas palavras ecoando com clareza cristalina. O guardião deve proteger não apenas as árvores, mas todos aqueles que buscam refúgio em sua sombra. Acordou com uma certeza absoluta do que precisava fazer. Durante o café da manhã, compartilhou sua decisão com a família. Precisamos preparar a fazenda não só para nos proteger, mas para abrigar quem precisar quando a tempestade chegar. Maria e Ana concordaram imediatamente. Começaram a adaptar o celeiro e outros galpões, transformando-os em possíveis abrigos. Helena, ao saber do plano, mobilizou seus contatos na universidade para conseguir suprimentos de emergência discretamente. As árvores prateadas pareciam aprovar o plano. Seus galhos se moviam suavemente, mesmo nos dias sem vento, como se acenassem em concordância. À noite, o brilho que emanavam parecia mais intenso, formando um dossel luminoso sobre a propriedade. Enquanto a família se preparava, João Pedro não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado desde o aparecimento das primeiras maçãs negras. O dom que receberam não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. E agora, com a tempestade se aproximando, seria colocado à prova de uma maneira que nunca imaginara. O amanhecer trouxe consigo um céu de um azul intenso e limpo, mas João Pedro sabia que aquela serenidade era enganosa. Os sinais da natureza estavam cada vez mais evidentes para quem sabia interpretá-los. As formigas da fazenda começaram a construir seus formigueiros em níveis mais altos do terreno. Os pássaros voavam em formações incomuns, e as vacas se recusavam a pastar em certas áreas do pasto. Ana, que continuava suas pesquisas no laboratório improvisado, notou mudanças significativas nas leituras de seus instrumentos. A pressão atmosférica está apresentando variações anormais, ela explicou durante o almoço, espalhando gráficos pela mesa da cozinha. E as árvores prateadas estão produzindo uma quantidade extraordinária de seiva. A notícia da aproximação de um fenômeno climático sem precedentes começou a circular pela cidade. O prefeito convocou uma reunião de emergência com os principais líderes da comunidade, e João Pedro foi chamado para participar. No salão da prefeitura, meteorologistas apresentaram dados alarmantes sobre a formação de um ciclone de proporções nunca antes vistas na região. As previsões indicam ventos de até 150 km por hora, explicou o meteorologista-chefe, apontando para mapas de satélite. Precisamos começar a evacuação das áreas mais vulneráveis imediatamente. João Pedro levantou-se durante a reunião, sua voz calma, mas firme, ecoando pela sala. Minha fazenda pode servir como abrigo. Temos estruturas reforçadas e suprimentos suficientes para acolher várias famílias. Sua oferta foi recebida com um misto de alívio e ceticismo. Alguns conheciam as histórias sobre as propriedades místicas de sua terra. Outros duvidavam que uma fazenda pudesse oferecer proteção adequada contra uma força tão devastadora. De volta à propriedade, a família intensificou os preparativos. Maria organizou o estoque de alimentos e medicamentos, enquanto Ana coordenava a adaptação dos espaços,
para receber as pessoas. As árvores prateadas pareciam responder à urgência do momento. Suas folhas emitiam um brilho mais intenso durante a noite, e sua seiva dourada escorria em padrões que formavam mapas naturais no solo. Helena, que havia se tornado uma presença constante na fazenda, trouxe uma descoberta intrigante. As raízes das árvores prateadas estão se expandindo de uma forma extraordinária, ela explicou, mostrando imagens de um radar de solo. Estão criando uma rede subterrânea que parece estar fortalecendo toda a estrutura do terreno. Um fenômeno ainda mais surpreendente começou a se manifestar. As árvores começaram a soltar suas folhas de maneira ordenada, formando caminhos prateados que levavam a pontos específicos da propriedade. João Pedro, seguindo esses caminhos, descobriu que indicavam exatamente onde deveriam ser instalados reforços e proteções. Totó, o fiel cachorro da família, agora passava as noites andando em círculos ao redor da propriedade, como se estivesse patrulhando um perímetro invisível. Seu comportamento mudou drasticamente. Não latia mais para o céu, mas mantinha um olhar fixo no horizonte, como se montasse guarda. A comunidade começou a perceber que algo especial estava acontecendo na fazenda. Pessoas apareciam diariamente, oferecendo ajuda nos preparativos. Dona Conceição trouxe suas ervas medicinais, seu José disponibilizou seu trator para os trabalhos pesados e até mesmo Lucas Mendonça, o empresário que antes queria comprar as mudas, ofereceu recursos e equipamentos sem fazer exigências. É incrível como as pessoas se unem em momentos de necessidade, comentou Maria, observando os voluntários trabalharem. João Pedro assentiu, percebendo que o verdadeiro dom das árvores místicas talvez não fosse apenas sua magia aparente, mas sua capacidade de despertar o melhor nas pessoas. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de painéis de proteção, João Pedro notou algo extraordinário. Pequenos brotos prateados começavam a surgir em volta de toda a propriedade, formando um círculo natural. Ana, após análise, confirmou que eram descendentes das árvores originais, nascidos espontaneamente. É como se estivessem criando uma barreira protetora, ela disse maravilhada. A natureza está se organizando para nos defender. À medida que os dias passavam, a atmosfera na fazenda se transformava. O que começou como um refúgio estava se tornando um símbolo de esperança e união para toda a comunidade. As pessoas que chegavam para ajudar nos preparativos saíam diferentes, tocadas por algo que não conseguiam explicar. O céu amanheceu com uma coloração arroxeada inquietante, e um silêncio pesado pairava sobre a região. Na fazenda de João Pedro, os preparativos entravam em sua fase final. O celeiro principal havia sido transformado em um grande dormitório comunitário, com beliches improvisados e áreas separadas para famílias. O antigo galpão de ferramentas agora abrigava uma enfermaria de emergência, organizada por Dona Conceição e outras mulheres da comunidade que tinham conhecimento em medicina natural. As árvores prateadas pareciam mais altas e mais brilhantes que nunca. Suas folhas emitiam um fulgor constante, mesmo durante o dia, criando um dossel luminoso que se estendia por toda a propriedade. A seiva dourada que escorria de seus troncos havia formado padrões intrincados no solo, como se fossem antigas inscrições deixadas pela natureza. Olhem isso, chamou Ana, que estava analisando amostras do solo próximo às árvores. A composição da terra está mudando. É como se estivesse se tornando mais densa, mais resistente. Helena, que não saía mais da fazenda, confirmou a observação. As raízes das árvores criaram uma rede subterrânea tão intrincada que praticamente transformaram o solo em uma estrutura monolítica. É como se tivessem construído uma fundação natural. As primeiras famílias começaram a chegar ao entardecer, seguindo as orientações da Defesa Civil. Maria as recebia com sua calma característica, designando espaços e organizando as acomodações. Entre os refugiados estava a professora Clara, que imediatamente começou a organizar atividades para as crianças, mantendo-as distraídas do medo crescente. João Pedro observava tudo com um misto de preocupação e esperança. Os sonhos continuavam, mas agora traziam mensagens diferentes.
Em vez de avisos, mostravam imagens de proteção e renovação. Na noite anterior, sonhara com as árvores prateadas, formando um escudo de luz sobre toda a propriedade. Totó havia parado completamente de latir. Agora, o cachorro mantinha uma vigília silenciosa, movendo-se entre as pessoas como um guardião atento. Ocasionalmente, parava próximo às crianças, permitindo que o acariciassem, como se entendesse sua necessidade de conforto. Um momento particularmente tocante ocorreu quando Lucas Mendonça chegou, não mais como um empresário interessado em lucros, mas como alguém que reconhecia a importância do momento. Senhor João Pedro, ele disse, estendendo a mão, trouxe alguns geradores e equipamentos de comunicação. Acho que podemos precisar. A comunidade se organizava de maneira orgânica. Pessoas que mal se conheciam começaram a trabalhar juntas, compartilhando habilidades e recursos. Seu José, o mecânico da cidade, coordenava uma equipe que verificava todos os equipamentos. Dona Zefa comandava a cozinha comunitária, transformando as abundantes provisões em refeições que alimentavam corpo e alma. As árvores prateadas pareciam responder à presença das pessoas. Seus galhos se moviam suavemente, mesmo sem vento, como se estivessem acenando em aprovação. À noite, seu brilho se intensificava, proporcionando uma iluminação natural que dispensava lanternas e lampiões. Ana passou a tarde explicando para as crianças curiosas sobre o fenômeno das árvores. É como se elas fossem guardiãs, ela dizia, conectadas com algo muito maior que todos nós. Ao cair da noite, o vento começou a mudar. Rajadas fortes sopravam do sul, trazendo um ar carregado de eletricidade. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, ocasionalmente iluminadas por relâmpagos distantes. Maria reuniu todos no celeiro principal para uma última verificação. Temos comida suficiente para 2 semanas, ela informou. Água potável armazenada, medicamentos, cobertores. Estamos preparados. João Pedro observava a movimentação quando notou algo extraordinário. Pequenas luzes douradas começaram a surgir no ar, como vagalumes, emanando das árvores prateadas. Elas dançavam no vento, formando padrões que lembravam constelações. Helena, que estava ao seu lado, sussurrou. É a seiva. Ela está se vaporizando no ar, criando uma espécie de campo de proteção natural. A noite avançava, e com ela crescia a tensão. As crianças já dormiam, embaladas por histórias contadas pela professora Clara. Os adultos conversavam em voz baixa, compartilhando memórias e esperanças. No centro de tudo, as árvores prateadas permaneciam como sentinelas silenciosas, suas folhas brilhando cada vez mais intensamente contra o céu, cada vez mais escuro. João Pedro fez uma última ronda pela propriedade, acompanhado por Totó. O vento agora uivava entre as árvores, mas dentro dos limites do pomar prateado, uma calma sobrenatural prevalecia. Era como se estivessem dentro de uma bolha de proteção, aguardando o momento em que sua força seria verdadeiramente testada. O amanhecer nunca chegou realmente naquele dia. O céu permaneceu em um crepúsculo perpétuo, com nuvens tão densas que engoliam a luz do sol. O vento havia se transformado em uma força constante e ameaçadora, uivando como uma fera invisível. Dentro do celeiro principal, cerca de 200 pessoas aguardavam em um silêncio tenso. As crianças, sentadas em círculo, ouviam atentamente enquanto a professora Clara contava histórias sobre árvores mágicas e guardiões antigos. Seus olhos ocasionalmente se voltavam para as janelas, onde podiam ver o brilho prateado das árvores místicas crescendo em intensidade. João Pedro estava verificando as últimas amarrações quando Ana o chamou com urgência. Pai, venha ver isso! No laboratório improvisado, os instrumentos de medição registravam leituras sem precedentes. A energia emanada pelas árvores está aumentando exponencialmente. É como se estivessem se preparando para algo. Helena, que analisava os dados junto com Ana, apontou para um padrão nos gráficos. Olhem, as ondas de energia estão sincronizadas. As árvores estão trabalhando em conjunto, como um único organismo. Do lado de fora, o céu escureceu ainda mais. Relâmpagos cortavam as nuvens em intervalos cada vez menores, iluminando momentaneamente a propriedade com clarões violeta.
O vento agora carregava objetos soltos, transformando-os em projéteis perigosos. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. As árvores prateadas, que já brilhavam intensamente, começaram a pulsar com uma luz rítmica. Suas folhas se moviam em sincronia perfeita, e a seiva dourada que escorria de seus troncos parecia flutuar no ar, formando uma névoa luminosa. "É incrível", murmurou Maria, observando pela janela. "É como se estivessem dançando." Totó, que estava inquieto há horas, subitamente se acalmou. O cachorro se sentou no centro do celeiro, como se soubesse que seu papel de alertar havia terminado. Agora era hora de confiar na proteção das árvores. O primeiro impacto da tempestade veio como um rugido ensurdecedor. As paredes do celeiro tremeram, mas resistiram. Através das frestas nas janelas, os refugiados puderam ver algo surpreendente. As rajadas mais fortes pareciam desviar ao redor da propriedade, como água contornando uma pedra no rio. "A barreira está funcionando!" exclamou Ana, seus olhos brilhando de excitação científica mesmo em meio ao caos. As horas seguintes foram um teste de resistência e fé. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro dos limites da fazenda, uma calma sobrenatural prevalecia. As árvores prateadas continuavam sua dança silenciosa, suas raízes pulsando sob a terra em um ritmo que podia ser sentido por todos. A comunidade se uniu de maneira ainda mais forte durante essas horas críticas. Pessoas que mal se conheciam compartilhavam histórias e conforto. Dona Zefa organizou uma grande panela de sopa, seu aroma reconfortante ajudando a acalmar os nervos. Seu José liderou um grupo em orações, enquanto outros cantavam baixinho, criando uma atmosfera de esperança. Lucas Mendonça, o empresário que antes só via valor comercial nas árvores, estava silencioso em um canto, observando tudo com olhos maravilhados. "Nunca imaginei", ele disse finalmente, "que existisse algo assim, algo tão maior que nossos pequenos planos." À medida que a noite avançava, o poder da tempestade começou a diminuir. As rajadas de vento, antes violentas, foram se transformando em sussurros. A luz das árvores prateadas, no entanto, permanecia forte e constante, como um farol de esperança na escuridão. João Pedro, que não havia dormido, fez uma última ronda pela propriedade. O que viu o deixou sem palavras. Onde antes havia apenas algumas árvores prateadas, agora dezenas de pequenos brotos emergiam do solo, suas folhas já emitindo um brilho suave. "É um novo começo", disse Helena, que o havia seguido. "As árvores não estão apenas nos protegendo, estão se multiplicando, se fortalecendo." Quando os primeiros raios de sol finalmente conseguiram penetrar as nuvens, revelaram uma paisagem transformada ao redor da fazenda. Onde havia destruição e caos, dentro dos limites da propriedade, reinava uma paz absoluta. As árvores prateadas balançavam suavemente, suas folhas cintilando como milhares de pequenos espelhos refletindo a luz da manhã. A comunidade emergiu do celeiro lentamente, maravilhada com o contraste entre a proteção que haviam recebido e a devastação visível além dos limites da fazenda. Não havia palavras para descrever a gratidão e o assombro que sentiam. Nas semanas que se seguiram à grande tempestade, a fazenda de João Pedro se transformou em um símbolo de esperança e renovação. Enquanto as cidades vizinhas lutavam para se recuperar dos danos, a propriedade protegida pelas árvores prateadas floresceu ainda mais, tornando-se um refúgio natural para todos que precisavam de ajuda. Os novos brotos que haviam surgido durante a tempestade cresceram com uma velocidade extraordinária, suas folhas prateadas dançando ao vento como pequenos espelhos. Ana descobriu que cada nova árvore possuía propriedades únicas, algumas com capacidades de purificar o ar, outras de enriquecer o solo ao seu redor. É como se cada uma tivesse sua própria missão. Ela explicava aos visitantes que agora vinham de todas as partes para conhecer o fenômeno. Juntas, formam um ecossistema perfeitamente equilibrado. Maria transformou parte da casa em um centro de estudos sobre medicina natural, trabalhando em conjunto com Dona Conceição para documentar as propriedades curativas das plantas que cresciam sob a influência das árvores místicas. Os resultados eram surpreendentes.
Ervas comuns desenvolviam propriedades medicinais potencializadas, e novas espécies surgiam com características nunca antes vistas. Lucas Mendonça, profundamente transformado pela experiência, estabeleceu uma fundação dedicada à preservação ambiental. Aprendi que existem coisas que não podem ser compradas ou vendidas, ele declarou durante a inauguração. Nosso papel é proteger e aprender com elas. João Pedro, agora reconhecido como o guardião das árvores prateadas, começou a receber cartas e mensagens de pessoas de todo o mundo. Muitos relatavam o surgimento de fenômenos similares em suas regiões. Pequenos brotos prateados emergindo em locais inesperados, trazendo consigo transformações positivas para suas comunidades. Helena coordenava um grupo de pesquisadores que estudava o fenômeno, sempre respeitando os limites naturais e os mistérios que as árvores escolhiam manter. Algumas coisas não precisam ser explicadas cientificamente, ela dizia. Às vezes, o maior conhecimento está em aceitar e proteger o extraordinário. A professora Clara desenvolveu um programa educacional especial, trazendo crianças de várias escolas para aprender sobre ecologia e sustentabilidade no ambiente único da fazenda. Sob a copa prateada das árvores, elas desenvolviam uma conexão profunda com a natureza, levando consigo lições que transformariam o futuro. Totó, o fiel guardião de 4 patas, ganhou companheiros. Outros animais começaram a buscar refúgio na propriedade, criando uma harmonia única entre as espécies. Era comum ver pássaros raros fazendo ninhos nos galhos prateados e pequenos animais silvestres convivendo pacificamente nos arredores. Um ano após a tempestade, durante uma celebração que reuniu toda a comunidade, a senhora do mercado reapareceu. Seus olhos brilhavam com sabedoria enquanto observava as mudanças. O círculo está completo, ela disse a João Pedro. As árvores escolheram bem seu guardião, e agora seu dom se espalha pelo mundo. As palavras da senhora se provaram verdadeiras. A cada dia, novas histórias chegavam de lugares distantes, de pequenas vilas no interior a grandes cidades. Brotos prateados surgiam trazendo consigo a promessa de renovação e esperança. Era como se a terra estivesse despertando, lembrando à humanidade sua conexão profunda com a natureza. João Pedro, sentado em sua varanda ao entardecer, observava o pomar prateado brilhar sob o céu rosado. Maria se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de chá feito com as ervas especiais do jardim. Ana, que havia decidido estabelecer permanentemente seu laboratório na fazenda, trabalhava em suas anotações, próxima às árvores. Sabe, disse João Pedro, sua voz calma e reflexiva, quando encontrei aquela primeira maçã negra, nunca imaginei que estávamos no início de algo tão maior que nós mesmos. O sol se pôs lentamente e as árvores prateadas começaram sua dança noturna, seus galhos balançando suavemente, enquanto suas folhas emitiam aquele brilho característico que havia se tornado um farol de esperança para tantos. E assim, a história das árvores prateadas continua, não apenas na fazenda de João Pedro, mas em cada pequeno broto que surge pelo mundo, lembrando a todos que os maiores milagres nascem do cuidado, da proteção e do amor pela natureza. 10 anos se passaram desde a grande tempestade que mudou para sempre a vida na fazenda de João Pedro. O que antes era uma propriedade rural comum, agora se tornara um verdadeiro santuário natural, conhecido mundialmente como o Bosque Prateado. As árvores místicas, outrora restritas a um pequeno pomar, agora cobriam hectares inteiros. Suas copas formavam um dossel prateado que podia ser visto de quilômetros de distância, brilhando como um farol de esperança na paisagem. O fenômeno que começara ali havia se espalhado, com bosques similares surgindo em diversas partes do mundo, cada um com suas próprias características únicas. João Pedro, agora com cabelos grisalhos, caminhava entre as árvores com a mesma reverência de uma década atrás. Seu papel de guardião havia evoluído. Ele agora liderava uma rede global de cuidadores, todos dedicados a proteger e estudar esses ecossistemas extraordinários. Ana, que se tornara uma renomada cientista, havia estabelecido um centro de pesquisas de ponta na fazenda.
Seus estudos sobre a simbiose entre as árvores prateadas e outras formas de vida revolucionaram a compreensão da ecologia e abriram novos caminhos para a regeneração ambiental. Pai, chamou Ana, aproximando-se com um tablet em mãos. Os resultados dos últimos testes chegaram. As propriedades regenerativas da seiva estão se tornando ainda mais potentes. Maria, que nos últimos anos havia se dedicado a expandir o Centro de Medicina Natural, juntou-se a eles. As aplicações medicinais são extraordinárias, ela comentou. Estamos vendo recuperações que antes seriam consideradas impossíveis. O impacto do bosque prateado ia muito além da fazenda. A região, antes conhecida por sua agricultura tradicional, agora era um polo de inovação em sustentabilidade e tecnologia verde. Pequenas startups haviam florescido, desenvolvendo soluções inspiradas nas propriedades únicas das árvores místicas. Lucas Mendonça, o ex-empresário agora dedicado à causa ambiental, chegou para sua visita mensal. As notícias são animadoras, ele anunciou. O modelo de reflorestamento baseado no DNA das árvores prateadas está sendo implementado em áreas desertificadas na África e na Ásia. Os resultados preliminares são surpreendentes. A comunidade ao redor da fazenda havia se transformado. O que antes era uma pequena cidade rural, agora era um centro vibrante de educação e pesquisa. A escola onde Clara lecionava tornara-se uma instituição modelo, com alunos de todo o mundo vindo aprender sobre a nova relação entre humanidade e natureza. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e dourado, João Pedro reuniu sua família e amigos próximos para um momento de reflexão. O brilho suave das árvores prateadas criava uma atmosfera quase mágica. Há 10 anos, ele começou, sua voz carregada de emoção. Pensávamos que estávamos protegendo essas árvores, mas a verdade é que elas estavam nos ensinando sobre união, sobre cuidado, sobre nossa verdadeira relação com o planeta. O grupo observou em silêncio enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu. O legado das árvores prateadas continuava a crescer. Um testemunho vivo do poder da natureza e da capacidade humana de aprender, adaptar e florescer em harmonia com o mundo ao seu redor. 25 anos após o surgimento das primeiras maçãs negras, o mundo era um lugar muito diferente. O fenômeno das árvores prateadas havia se espalhado por todos os continentes, criando uma rede global de ecossistemas interconectados. Estes bosques místicos não apenas transformaram o meio ambiente, mas também remodelaram profundamente as sociedades humanas. João Pedro, agora um homem de cabelos brancos, mas ainda com olhos vivazes, estava prestes a fazer sua última grande jornada. A ONU havia convocado uma assembleia extraordinária em Nova York, reunindo líderes mundiais, cientistas e guardiões de bosques prateados de todo o planeta. O objetivo? Discutir o próximo passo na evolução da relação entre humanidade e natureza. "Está pronto, pai?" perguntou Ana, agora uma mulher madura e respeitada mundialmente por seu trabalho pioneiro. Ela ajustou o colarinho da camisa do pai, um gesto que o lembrou de quando ela era apenas uma menina curiosa, correndo pelo pomar. Maria, com seu cabelo grisalho preso em um coque elegante, aproximou-se com uma pequena mala. "Coloquei alguns frascos da nossa seiva especial. Nunca se sabe quando pode ser útil." O helicóptero que os levaria pousou no campo adjacente ao bosque prateado original. Ao subir, João Pedro teve uma visão panorâmica de sua propriedade. O que antes era uma simples fazenda, agora era um vasto mar de folhas prateadas, pulsando com vida e energia. A viagem para Nova York foi uma oportunidade para reflexão. João Pedro lembrou-se de como, ao longo dos anos, o mundo havia mudado. As grandes cidades, antes centros de poluição e caos, agora eram entrelaçadas com corredores verdes de árvores prateadas. A qualidade do ar melhorara drasticamente, e doenças antes consideradas incuráveis estavam em declínio graças às propriedades medicinais das plantas associadas aos bosques místicos. Na Assembleia da ONU, João Pedro encontrou-se rodeado por uma diversidade impressionante de pessoas.
Havia representantes de tribos indígenas que haviam se tornado guardiões de bosques prateados em suas terras ancestrais, cientistas de renome mundial, líderes espirituais e até mesmo astronautas que relatavam como a Terra, vista do espaço, agora brilhava com um leve tom prateado. Quando chegou sua vez de falar, João Pedro subiu ao pódio com passos lentos, mas decididos. O salão ficou em completo silêncio. Há 25 anos, ele começou, sua voz calma, mas poderosa. Eu era apenas um fazendeiro preocupado com sua próxima colheita. Hoje estou diante de vocês não como um indivíduo, mas como parte de algo muito maior. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos na plateia. As árvores prateadas não são apenas um fenômeno botânico extraordinário. Elas são um chamado para recordarmos nossa verdadeira natureza como guardiões deste planeta, não seus conquistadores. João Pedro continuou, compartilhando não apenas a história de sua fazenda, mas a visão de um futuro onde humanidade e natureza coexistem em perfeita harmonia. Ele falou sobre as lições aprendidas, os desafios superados e, mais importante, sobre a transformação interior que cada pessoa experimenta ao se conectar verdadeiramente com as árvores místicas. Ao final de seu discurso, algo extraordinário aconteceu. Pequenos brotos prateados começaram a emergir entre as fissuras do piso de mármore do salão da ONU. Era como se as próprias árvores estivessem endossando suas palavras, lembrando a todos que a natureza encontra seu caminho, não importa onde estejamos. A Assembleia se transformou em um momento histórico. Naquele dia, nações de todo o mundo se comprometeram a ampliar a proteção dos bosques prateados, a integrar seus ensinamentos em sistemas educacionais e a remodelar economias para estarem em harmonia com os ritmos naturais do planeta. Quando João Pedro retornou à sua fazenda, foi recebido por uma multidão. Pessoas de todas as idades, nacionalidades e backgrounds haviam se reunido para agradecer e celebrar. Entre elas estava a misteriosa senhora do mercado, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda brilhando com sabedoria antiga. Você cumpriu seu papel como guardião, ela disse, segurando as mãos de João Pedro. Agora é hora de passar o bastão. Naquela noite, sob o brilho suave das árvores prateadas, João Pedro reuniu sua família. Ana, seus filhos, Maria e todos aqueles que haviam se tornado parte dessa jornada extraordinária. Juntos, eles plantaram uma nova muda, nascida de uma maçã negra recém-descoberta. Enquanto a pequena árvore era gentilmente colocada na terra, João Pedro sentiu uma profunda sensação de realização e esperança. O ciclo continuava, sempre se renovando, sempre evoluindo. E embora seu papel como o primeiro guardião estivesse chegando ao fim, ele sabia que o verdadeiro trabalho, o de unir humanidade e natureza, estava apenas começando. As folhas prateadas brilharam intensamente naquela noite, como estrelas caídas do céu, iluminando o caminho para um futuro onde o extraordinário se tornara parte do dia a dia, e onde cada pessoa entendia seu papel como guardiã da magia natural que nos rodeia. Fim da história. Se gostou da história, considere nos ajudar com uma doação através do Valeu Demais do YouTube. O que para você pode ser pouco, para nós é muito e nos ajuda a continuar com mais histórias incríveis.